Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia Hirata, proprietária da Espaço das Festas, e hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho de como que a gente começa lá do início para crescer e transformar a nossa loja numa grande loja de Pegmonte. Primeira coisa, eu falo assim para todas as minhas alunas que a gente tem que ter na cabeça da gente já o que você quer para você. Então, assim, e sempre eu falo, gente, o mais importante, se você vê a sua loja pequena, ela sempre vai ser pequena. Então, por mais que o espaço físico seja pequeno, por mais que você hoje trabalhe no fundo da sua casa, dentro da sua casa, já começa a ter esse olhar empresarial e começa a olhar grande para você. Porque você é o tamanho do seu sonho, você é o tamanho do que você quer ser, e aí você vai fazendo para poder crescer. Tá? Então, assim, a primeira coisa que eu falo, quem está começando agora, é olhar para o seu negócio, ter certeza que é aquilo que você quer, e aí sim você vai crescendo, tá? Então, assim, a primeira dica é isso. Olhe para o seu negócio com um olhar realmente de empresária, um olhar que você quer crescer, que você quer expandir, e aí você consegue. A segunda dica para quem está começando, que tem muita gente me perguntando, como que eu atraio novos clientes? Para atrair novos clientes, gente, é assim, para você chegar a ter muitos clientes, é paciência, é trabalho de formiguinha, mas que você tem que fazer. Eu já gravei um outro vídeo, vocês dêem uma olhada lá, que é o que a gente fala muito assim, é fazer um Instagram bem feito, fazer postagem diária, fazer os stories todos os dias, mostrar para o cliente que você é uma empresa, que você existe, que você tem vários produtos, que você tem um leque de produtos. É você fotografar todos os seus kits. Ah, eu tenho preguiça, já não vai dar certo. Então, assim, para quem está começando, é colocar mesmo a energia no negócio, sabe? É você mesmo colocar a mão na massa. Lá atrás, eu só tinha uma funcionária, que era a Dani, né, que está comigo até hoje, que faz o Bom Dia da Espaço das Festas. E era eu e ela. A gente montava os kits, tirava foto. E assim, eu nem tinha esses displays que eu tenho hoje. Olha que gracinha. Eu nem tinha eles ainda. Mas o que eu fazia? Eu fazia display de isopor. Mas eu sempre dava um jeito de mais simples que era o meu kit, deixar encantador, deixar lindo, para que o meu kit, a mãe olhasse e desejasse aquele produto. Então, acho que para quem está começando, uma das maiores dicas, quando você monta o seu Pegmonte, você olha para ele e você fala, eu alugaria. Com certeza eu alugaria, ele vale. Então, assim, esse é o segredo para você ter sucesso. Você tem que querer entregar para o seu cliente o que você entregaria para você, o que você queria para você. Então, assim, sabe, pega todo o seu acervo, desce ele, vai montando foto, monta kits diferentes. Por menos que você tenha, sabe, o menos acervo que você tem, mas dá para criar vários kits diferentes usando o mesmo acervo. E por que eu falo isso? Porque as pessoas querem trazer clientes novos, só que se você só tem uma linha de produto, você não agrada todo mundo, então sempre vai ser os mesmos clientes. Então o que você tem que fazer? Pegar o seu acervo que você tem, faz montagem diferente, que daí o seu cliente vai olhar, o outro cliente vai olhar, outro, e assim começa a chegar. Então, assim, você quer fazer um patrocinado? Também é muito importante o patrocinado. Só que o que eu indico quando você vai fazer o patrocinado? Já fazer quando você tem algo no seu Instagram para mostrar. E por que eu tô falando isso? Porque as pessoas que vão comprar de você, elas querem chegar no seu Instagram e elas querem ver prova social. E o que é isso? Elas querem ver os kits, se realmente existe, se você realmente entrega aquilo que você tá falando que entrega. Então, assim, muitas vezes as pessoas vão lá, posta uma vez só no Instagram por mês, e aí elas fazem o patrocinado e jogam dinheiro fora. Então, toma muito cuidado com isso. Se você que está começando agora, faz o básico bem feito. Tira novas fotos, tira fotos lindas, olha para o seu kit com carinho, com intenção, com amor. Põe coisas diferencial que só você tem, e aí você faz fotos novas, posta todo dia um bom dia, posta todo dia à tarde, posta na hora do almoço, no feed, né? E nos stories, todo dia você coloca lá nos stories.
Por quê, gente? Porque quando você fizer isso, seu Instagram vai além dele movimentar e o Instagram orgânico mesmo começar a enviar para as outras pessoas, quando as pessoas chegarem no seu Instagram, elas vão ver um trabalho excelente, né? E outra coisa, divulgação também, que para mim funciona muito aqui no orgânico, né? Além do patrocinado que a gente faz, é postar nos grupos do Facebook. Gente, é muito legal esses grupos e é de graça. Então, você entra lá no grupo do Facebook, né? E procura grupos da sua cidade, cidades vizinhas, né? E aí você vai postando todo dia. Eu posto de manhã, na hora do almoço e à tarde. Os 3 horários eu posto todos os dias. Por quê? Porque se a minha marca não é vista, ela não é lembrada. Tá? Sempre pense nisso. Se você quer crescer, a sua marca tem que ser vista, a sua marca tem que ser lembrada. Quando alguém falar de festa, tem que lembrar de você. Então, assim, mas faça o básico bem feito. Então, para atrair novos clientes, né? Igual as pessoas ficam perguntando todos os dias para mim, né? Acho que a maior pergunta de todo mundo é essa: como que eu atraio mais clientes? Então, você vai atrair mais clientes fazendo todo dia o seu trabalho no Instagram, mostrando para esses clientes que você entrega, que você faz bem feito, que você é uma loja, que você é uma empresa. E aí você consegue atrair novos clientes e também, igual eu falo, atrair novos clientes, gente, é realmente a indicação, leva tempo. Não é da noite para o dia que a gente abre a loja e é muito importante vocês terem esse pensamento. Toda loja, tanto de Pegmonte quanto qualquer outra loja, quando a gente monta, a gente leva um tempo para poder criar clientela, para poder fazer o nosso nome, para as pessoas confiar e comprar o nosso produto. Então, assim, realmente é ter tempo, sabe? É ter paciência e ir plantando. Sabe, plantando e colhendo, fazendo já um planejamento, fazendo o financeiro bem feito. Se hoje eu alugo 5 kits, eu quero chegar a 20 kits, o que eu tenho que fazer? Aumentar as minhas estruturas. Como que eu faço isso? Com planejamento. Então, assim, todo esse trabalho, então, assim, quem está começando e já fica nessa ansiedade de querer alugar mais, eu já falo assim, vai devagar, começa devagar. E não é devagar de não fazer nada, não é sobre isso. É devagar de saber que toda empresa, ela leva um tempo para ela crescer. Hoje, graças a Deus, eu não preciso estar na minha empresa para minha empresa funcionar. Só que já são 4 anos que eu faço reunião com o meu time, que eu treino o meu time, que eu converso com o meu time, a gente está alinhado nos valores da nossa empresa, eles sabem o que eles têm que fazer, eu confio na minha equipe, a gente faz reunião toda semana para fazer os treinamentos, para poder saber para onde a gente vai, o que está dando certo, o que não está. Então, é muito sobre isso crescer. Não é só sobre alugar os kits, porque também, de novo, né, eu vou repetir, e é bom que eu seja mesmo um papagaio para que entre isso na sua cabeça, que se você não fizer um trabalho bem feito, se você não escutar o que o cliente está falando lá, reclamando, e você não corrigir essas coisas agora no começo da sua empresa, você não consegue crescer com qualidade. Tá? Porque, assim, o que vai definir a sua empresa é o que as pessoas acham dela. Então, assim, não saia por aí comprando acervo, porque você tem que saber quem é seu público, para quem que você vai alugar. Isso aí eu vou falar numa próxima aula, eu vou marcar uma live pra gente conversar sobre isso, vocês mandar pergunta. Por quê? Porque também é muito importante que você conheça o seu público. Porque muita gente mandou, mas o valor que vocês alugam é baixo, o valor que eu alugo aqui. E uma coisa, gente, que é muito importante também, as pessoas às vezes falam assim, eu não tô conseguindo alugar. Só que por quanto que você está alugando o seu kit? E não é referente ao meu preço, ao preço do vizinho, é o preço do seu concorrente, é na sua cidade. Porque toda cidade, ela tem uma margem de valor. Então, por exemplo, assim, num bairro mais nobre, você vai poder trabalhar com aquele público, só que ao invés de você alugar 20, 40 kits, você vai alugar 10, 5. E tá tudo bem, porque o valor compensa. Se você quiser trabalhar com um público mais baixo, você vai alugar 20, 40 com preço mais acessível. Então, assim, depende muito do que você quer, quem que vai ser o seu público. E aí, uma outra coisa também que eu falo muito, que eu acho muito importante, é o seguinte: se você vai trabalhar com preço, vamos supor, de R$200, que seja R$150, você tem que comprar produtos que você vai conseguir alugar por R$150 e ainda vai ter lucro. Então,
Para você ter uma empresa de sucesso, não é só comprar, alugar e falar, ai não, você nem sabe se você está tendo resultado ou não, se você está tendo lucro ou não. Não é assim que funciona, tá? Então, assim, e é por isso que eu tô falando que eu me preocupo muito quando as pessoas falam assim, ai, como que eu faço para treinar os clientes, novos clientes? Só que você tá se preocupando quem está sendo seu cliente, você tá fazendo uma pesquisa para saber quem é o seu cliente, que produto que você vai ter que investir, quanto que o seu cliente paga, o máximo que o seu cliente aluga, quanto que é na sua cidade? Você sabe essa resposta? Então, por exemplo, assim, se você trouxer uma decoração que vale R$700, vai ter clientela para alugar? Então, assim, tudo isso você tem que planejar agora no começo da sua empresa. Você tem que já olhar e saber, ai, meu cliente paga só R$300. Então, quando eu colocar produto, eu vou colocar produto bonito, igual esses aqui. Porém, os móveis, eu vou ter que achar móveis mais em conta, porque eu não posso ter prejuízo. Então, tudo isso também engloba, ao invés de trazer só cliente, porque senão, de novo, vem muito cliente, só que você não consegue fechar, você não consegue ter qualidade, você não consegue entregar o seu produto, sabe, com alegria. Então, assim, a primeira coisa, quer saber como que atrai cliente? Já falei, patrocinado, publicação no orgânico, lá nos grupos do Facebook, Instagram todos os dias, você vai trazer. Só que mais que trazer, você tem que manter. Então, assim, faça um trabalho bem feito, dê atenção para o seu cliente, responda com educação, com alegria, faça com que o cliente sinta que a sua empresa é a empresa que ele quer continuar, assim, todos os anos com ele, tá? Então, assim, é muito importante você pensar positivo, você, sabe, sempre estar ali querendo fazer o melhor para o seu cliente, entregar com mais alegria, porque mais do que vender, gente, igual eu falo assim, eu posso passar 1000 estratégias, foi o que aconteceu comigo lá atrás. Por mais que eu tivesse conhecimento e estratégia, não conseguia atrair cliente. E por quê? Porque eu tive que mudar o meu pensamento. Então, eu falo para vocês sempre, pensamento positivo, parar de reclamar, agradecer, e aí o cliente começa a chegar. Então, ó, o que eu vou bater sempre aqui no acelerador é sobre isso, porque eu aprendi isso na dor. Então, eu tinha loja, igual eu falei, há 10 anos e eu não conseguia vender nada até que eu conheci o Pegmonte, que transformou a minha vida. Só que com ele, no pacote do Pegmonte, que não é só vestir o kit, não é isso, eu aprendi que eu tinha que mudar como pessoa. E aí a minha vida começou a mudar e eu comecei a crescer. Então, o que eu quero trabalhar com vocês, mais do que estratégia de venda, é sobre isso. É sobre mudança de pensamento. Porque não adianta você querer atrair cliente e você não faz, sabe, você não ter alegria no seu coração, você não agradecer o seu dia. Ai, hoje vendeu R$200, que bom que vendeu R$200, obrigada, meu Deus, amanhã eu vou vender o dobro, o triplo, e assim você acreditar. Então, parar de reclamar, sempre agradecer e mudando a sua mente, tá? Eu vou deixar aqui nos stories hoje pra gente poder marcar uma live, porque eu tô vendo que tá bastante gente entrando, eu tô gostando muito disso, porque assim, o Pegmonte, ele transformou realmente a minha vida. Mas, de novo, não foi só o trabalho do Pegmonte, foi que eu aprendi a mudar como pessoa. E não adianta eu aqui no acelerador, eu queria entregar para vocês só estratégia, porque estratégia funciona, tá? É o que eu uso aqui na minha empresa. Porém, vocês têm que mudar a mente de vocês. Se vocês querem crescer, se vocês querem ter um negócio grande, se vocês querem alugar 20 a 40 kits, vocês têm que manter o cliente. Para manter o cliente, a gente tem que mudar a postura. Tá? Então, assim, eu vou marcar uma live com vocês toda terça e quinta-feira. Eu vou ver com vocês os horários que vocês podem, que vocês mais querem, tá? Então, assim, pra gente falar sobre isso. Porque muito mais aqui no acelerador de estratégia, gente, porque estratégia é legal, eu vou ensinar pra vocês tudo que eu uso aqui na minha empresa. Mas mais do que isso, estratégia é a mudança de postura. Tá? Então, eu aprendi isso há 4 anos atrás, quando eu fiz o curso do Pegmonte, eu aprendi que eu tinha que mudar como pessoa se eu quisesse crescer na minha vida, crescer financeiramente, crescer
profissionalmente. Então, assim, e isso mudou minha vida. Então, eu acho que a minha missão é mais do que vir ensinar estratégia para vocês, é querer que vocês também cheguem no lugar onde eu cheguei, tá? Então, eu vou deixar aqui hoje nos stories pra gente fazer live toda terça e quinta-feira, que daí vocês me mandam pergunta, eu vou recebendo, eu vou respondendo, né? E também eu vou deixar aqui uma caixinha perguntando para vocês qual o tema que vocês querem, né? O que vocês querem saber que deu certo para mim e que pode dar certo para vocês. Então, hoje vamos começar o nosso dia. Eu já tenho um arco de bexiga para fazer para entregar hoje, graças a Deus, né? Que Deus abençoe o nosso dia, o dia de todas vocês. Vocês vão encher a sua agenda e vamos entregar muito e vamos continuar com os nossos clientes. Eu tenho certeza disso, tá? Porque se a minha vida mudou há 4 anos atrás, eu quero que a sua também mude e eu acredito muito nisso. E você também tem que acreditar, né? Para acontecer. Um beijo grande para vocês e vamos que a gente tem que acelerar o nosso negócio.